Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos. Você coloca lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel e chega aos meus endereços eletrônicos, principalmente o blog, que tem muito acesso, repórterpaulomaciel.blogspot.com, o YouTube também, Paulo Roberto Maciel. Olha, a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana, quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverenciam-se os seguintes santos. Alguns, né? Tem vários, mas eu vou citar pelo menos aqui três. Santa Basília, Santa Restituta e São Pascoal Bailão. Desses três, eu acredito que São Pascoal é o mais conhecido dos católicos. A igreja vivencia também a sexta semana da Páscoa. Olha, maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias, é o mês do trabalho, do trabalhador. É o mês da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, mês da enfermagem do enfermeiro, mês da abolição da escravatura, né? Medida tomada pela querida princesa Isabel, grande católica. Mês das Mães foi comemorado no dia 14, mês do Gari, dia 16, mês do Seresteiro será no dia 27. Você já programou uma seresta? Você que gosta da seresta, né? Tem muitos brasileiros que gostam da seresta, eu gosto, né? Então, dia 27, fim do mês, né? No fim do mês tem o dia do Seresteiro. Olha, a fase da Lua é quarto minguante, hein? Estão se passando 137 dias do ano, faltando... Deixa eu ver quantos dias para terminar 2023. 228 dias. É o dia do Vesak. Eu fui pesquisar para saber o que é Vesak. É uma data celebrada pelos orientais e também budistas. É conhecida também como Dia da Lua Cheia. Dia do Vesak. Olha aí. É Dia Mundial da Reciclagem. Parabéns a vocês que participam da reciclagem, porque eu sou a favor dos 3 R's. Reduzir, reaproveitar e reciclar. Eu sempre ajo assim, né? Reduzindo, reciclando e também reaproveitando. Acho que todos deveriam fazer isso. Dia Mundial da Internet, nós estamos aqui falando. Parabéns a todos os internautas, aqueles que utilizam para o bem a rede da informação mundial. Dia Mundial da Sociedade da Informação, olha aí. Dia Mundial das Telecomunicações, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Internacional contra a Homofobia. Agora temos aqui indicadores da economia brasileira. O salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em maio de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,18%. Foi divulgada em 12 de maio. Algumas cotações no fechamento dos negócios na segunda-feira, 15 de maio de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É a principal commodity agrícola do Espírito Santo. Café arábica bebida dura, R$ 1.013 a saca de 60 quilos. Arábica bebida Rio, R$ 909 a saca. Conilon bica corrida tipo 78, 641. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 15 em baixa de 0,7%, cotado a R$ 4,88. A Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve alta de 0,5% a 109.029 pontos. Notícias relevantes aqui para você. Eu sempre faço um resumo das notícias principais a fim de transmitir a vocês que me seguem nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel. Olha, uma investigação nacional. Aliás,
são várias investigações que estão para serem iniciadas no parlamento, no Congresso. CPIs, comissões parlamentares de inquérito, devem ser instaladas nesta semana na Câmara Federal dos Deputados. As CPIs americanas, futebol e MST estão para serem instaladas na Câmara Federal dos Deputados nesta semana, segundo as informações mais recentes. Elas foram criadas no fim do mês de abril. São comissões parlamentares de inquérito para investigar temas polêmicos como a quebra das lojas americanas, denúncias de manipulação em resultados futebolísticos e as invasões de terra praticadas pelo movimento do Sem Terra, o famigerado MST. E tem ainda CPMI dos atos de 8 de janeiro de 2023, uma comissão mista, envolvendo também o Senado, em que partidos conservadores de oposição à gestão federal do PT querem provar a omissão de providências dessa gestão, que está aí desde janeiro de 2023. Já há até informações de que pessoas do espectro político da esquerda, do marxismo, participaram das invasões. Piso de enfermeiros. Olha, depois de muita polêmica e protestos, os enfermeiros do Brasil terão garantido seu piso nacional de salário, um benefício instituído ainda no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2022. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, revogou nesta segunda-feira, 15 de maio de 2023, a suspensão que havia feito, determinando que o valor só deve ser pago nos limites dos recursos repassados pela União para servidores de municípios, estados e autarquias. Ele sugeriu negociação coletiva para a iniciativa privada, segundo informação do endereço telemático Jovem Pan. O piso foi, inclusive, aprovado, gente, pelo Congresso Nacional no governo Bolsonaro, mas Barroso suspendeu o pagamento após a ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde. Na época, deputados federais foram às redes sociais, à internet, avaliar essa suspensão do integrante do STF, do Supremo. Foram à internet e houve críticas a essa suspensão determinada pelo magistrado no domingo. Foi no domingo que ele suspendeu, dia 4 de setembro de 2022. Agora uma notícia aqui interessante, também relevante: gripe em aves marinhas no Espírito Santo. Foram registrados 2 casos de gripe aviária em pássaros marinhos silvestres no litoral do estado do Espírito Santo, sendo os primeiros do Brasil. O caso foi tornado público no dia 15 de maio de 2023, na segunda-feira. Uma ave foi localizada no município de Marataízes, no sul Espírito Santense, e outra no bairro Camburi, em Vitória, capital capixaba. A doença é viral e muito contagiosa, podendo afetar aves silvestres e domésticas. Humanos também podem ser infectados por meio do contato direto com aves com o vírus. Podem ser aves vivas ou mortas. O contato transmite a doença. O Ministério da Agricultura declarou estado de alerta, mas como os casos não aconteceram dentro do sistema industrial, que possui protocolos de biosseguridade, é completamente seguro o consumo da carne de aves e ovos. Então não há problema algum com carnes de aves e ovos, ok? Foram aves silvestres do litoral. Foragidos no Espírito Santo. Olha, a Delegacia de Polícia Civil de Santa Teresa, na região serrana, noroeste do Espírito Santo, está à procura de 2 foragidos suspeitos de praticar crimes sexuais. Há ainda em todo o território capixaba 58 indivíduos com mandado de prisão em aberto por crimes de homicídio e tráfico de drogas que estão livres.
O telefone do Disque Denúncia, se você souber de alguma coisa, é 181. Telefone da Polícia Civil. Tem o da Polícia Militar, que é 190, mas o 181 da Polícia Civil, eu acho que é mais correto você ligar nesse momento, se souber de algo interessante. 1 tonelada de drogas no Espírito Santo, hein? Numa casa aqui no Espírito Santo. 1 tonelada. A polícia espírito-santense apreendeu 1 tonelada de tabletes de maconha no município de Guarapari. Os produtos ilícitos foram encontrados dentro de uma residência após trabalho realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. A ocorrência é de 3 de maio de 2023, durante operação do Departamento Especializado em Narcóticos, o DENARC. Olha, 1 tonelada de maconha em Guarapari, gente, dentro de uma casa. Gente, olha, o nosso São João Paulo II, que foi Papa, e quando estava vivo já era considerado santo pelos católicos, ele diz: a droga é o mal, e ao mal não se dá trégua. Coloque na sua cabeça, você que mexe com isso, gente. Leva à prisão, leva ao hospital, leva à morte. Deixa isso de lado, saia dessa vida. Surtos gripais agora no norte do país. Olha só, gente. Surtos gripais no norte do Brasil. O estado do Amapá, na região norte do Brasil, registra casos de surtos gripais e foi decretada situação de emergência em saúde pública. O governo estadual quer agora que a gestão central envie para lá profissionais de saúde, claro, e kits de exames para combater o mal, o que já estaria sendo providenciado, segundo algumas informações de mídias. Agora vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo, no dia 16 de maio de 2023. Vejamos o que saiu na capa desse jornal. Eu faço essa divulgação como uma forma de apoio, porque é o único jornal que circula de forma impressa nos municípios capixabas, nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes. Então eu apoio muito quem ainda pratica esse trabalho impresso. Foi um susto, diz grávida de sextuplos. O casal Késia e Magdiel, pais de Heloísa, Heloísa é a filha atual, teve uma surpresa no primeiro ultrassom. Sextuplos, 6 crianças vão nascer, hein? Olha, parabéns, hein? Parabéns. Que todas elas tenham muita saúde e a mãe também. Deixa eu ver aqui. Agora temos uma notícia de famosos. Pop.zap, sem falha humana ou mecânica, relatório da Força Aérea Brasileira, FAB, aponta que cabos de energia causaram a queda do avião no acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. Futebol, Fla-Flu. Olha, teve jogo do Flamengo com o Fluminense, né? Que temos mais aqui na capa de A Tribuna do dia 16 de maio? Deixa eu ver. Essa notícia aqui é interessante. Ó. É hora de dar sugestões para melhorar a vida nas cidades. O prazo para moradores sugerirem melhorias na saúde, no trânsito, na educação e em outras áreas vai até o dia 31 de maio, seja pela internet ou de modo presencial nas audiências públicas. Olha, uma vez eu já enviei sugestões, mas não fui atendido. Eu pedi obras de asfalto grosso para a travessa Jaldate Rachid, em Colatina, mas a travessa continua até hoje com seus paralelepípedos lisos num declive que pode ocasionar acidentes, né? Eu enviei uma certa ocasião pedindo que colocassem um asfalto grosso, já que a travessa Jaldate Rachid no centro de Colatina é pavimentada com paralelepípedos, aquelas pedras antigas, e é muito deslizante. De vez em quando tem algum motorista encontrando dificuldades nessa via. Pois é, eu fiz um pedido uma vez, numa
pela internet mesmo, e não obtive resposta, infelizmente. Olha uma outra notícia, estudante é assassinado a facadas em prédio no centro de Vitória. São notícias de A Tribuna que circula de forma impressa nos municípios capixabas. Parabéns por essa circulação, né? Essa modalidade. Agora vamos falar de espiritualidade. Tem missa na Catedral de Colatina nesta quarta-feira, 17 de maio de 2023, hein? Às 19 horas, haverá celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. Também está prevista uma reunião do Conselho da Catedral, ok? Na quinta-feira, 18 de maio de 2023, em Colatina, às 18h30, haverá atendimentos na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com o padre José Valdeci Romão, que é o pároco local. E na quinta, às 19 horas, não haverá missa, mas sim celebração da palavra, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você está convidado a participar. Sexta-feira em Colatina, para você que é católico, atenção, sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, ao meio-dia, haverá missa, celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral, ao meio-dia, hein? É a primeira missa do dia na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro colatinense. E às 19 horas haverá celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, também na Catedral. E tem mais uma missa, tem às 19 horas uma celebração eucarística presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Tem muita espiritualidade para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais.
tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O bispo católico Dom Athanasius Schneider, do Cazaquistão, é um país da Ásia. Olha só, ele é muito conhecido no Brasil também. Vocês sabiam, já ouviram falar? Ele escreveu um livro em que relata fatos que devem merecer a atenção de todos os católicos. O religioso fala sobre a pior, mais profunda e mais perigosa crise que a igreja atravessa atualmente. É a crise dogmática, crise moral, crise litúrgica. Para o religioso, há um grande relativismo e indiferentismo. E Deus intervirá no tempo certo. Por isso temos que rezar muito. Essas informações são do canal do YouTube Católicos de Verdade. Loteria de números agora? Você joga em loteria de números? Eu dificilmente jogo. Principalmente depois que aumentaram o preço da aposta da Mega Sena em mais de 10%. Né? Eu sei que é 50 centavos o valor, mas é dinheiro. E já pensou os 50 centavos de cada aposta? É muito dinheiro. Mega Sena acumula então e estima prêmio de 10 milhões. O concurso 2592 da Mega Sena, realizado no sábado 13 de maio, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 15, 17, 28, 34, 35 e 51. O próximo concurso 2593 ocorre nesta quarta-feira, dia 17 de maio. A estimativa de prêmio é de 10 milhões na faixa principal e já existe um acumulado superior a 3 milhões e 841 mil. Quem fez 5 números tem direito a R$ 80.203. Foram 26 apostadores. Os 2.783 que fizeram 4 números, né, fizeram a quadra, vão receber individualmente R$ 1.070. A arrecadação total somou R$ 36.168.270. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, né? Tem gente que gosta de fazer pela internet. Eu ainda sou ligado na casa lotérica, mas tem tempo que eu não jogo. Muito tempo que eu não jogo, né? E quem gosta do site da Caixa Econômica é só entrar aí. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, pois, como eu já falei, houve aumento do valor da aposta a partir do dia 30 de abril em mais de 10% neste ano de 2023. Comentários, opinião, textos dúbios, olha só, leis genéricas. Atenção, senhores deputados, senadores, vocês que fazem leis, agora tem até magistrados fazendo leis também. Meu Deus do céu, aí não dá para entender, não. Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Essas leis genéricas acabam fazendo isso, os caçadores de dinheiro. Há quem queira, por exemplo, incriminar até quem não usa o número 24. Já pensou? Gente, é uma loucura. É mesmo a banalização das leis, né? Você não pode chegar lá num artigo e dizer: se houver um grande crime, ele será penalizado. Grande crime pode ser qualquer coisa. Estou dando um exemplo aqui. Com essas tais de leis genéricas, leis subjetivas, ao invés de leis objetivas, escrever tudo realmente com exatidão. Senão ficam aí interpretando, cada um dá a interpretação que quer. Né? Na Constituição há até a interpretação de que as Forças Armadas poderiam ser forças moderadoras para agir em época de crise. Então, olha só, cada um interpreta ao seu modo. Senhores legisladores
escrevam com exatidão o que a lei quer dizer. Fêmea, olha aqui uma opinião minha. A mulher na aparência é o traje e a maquiagem que usa. É ou não é? Eu me lembro de uma vez que eu conheci uma menina, né? Era mais jovem. Conheci uma menina numa festa, linda, linda, né? Aí fiquei com ela assim numa mesa, conversando e tal. Depois, nos dias seguintes eu fui ao bairro dela, passei e não a reconheci. Ela estava lá na casa dela, eu não reconheci. Ela que falou: "Oh, sou eu, me conhece não?" Eu olhei: "Quem é você?" Eu não a reconheci, porque, como eu estou dizendo aqui, é o traje e a maquiagem. Ela estava bem trajada, bem vestida, uma belíssima maquiagem. Então, naquele período, eu fiquei, né, conversando com ela lá numa mesa e tal, numa festa, num bar, se não me engano. Mas depois, quando eu a vi sem traje de gala e sem a maquiagem, eu não a reconheci. Pedido de perdão, Senhor. É uma oração minha aqui. Senhor, perdoe esses viciados e viciadas em certa TV do mal que está levando muita gente para a tormenta eterna. Muita gente simples até, viciada numa determinada TV que infelizmente propaga em grande parte o mal. Pouca coisa se aproveita, eu diria, de bons valores. Perdoe essas pessoas e Espírito Santo de Deus, coloque na cabeça delas para saírem desse lugar em que estão. A dependência de uma dramaturgia do mal, de um noticiário do mal, isso também é perigoso. Agora, notícias curtas aqui, mas interessantes, e eu pesquisei e passo para vocês. STF anula indulto presidencial. Olha, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, anulou, neste mês de maio de 2023, o indulto, ou também chamada graça constitucional, concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, ao ex-deputado federal Daniel Silveira, acusado de atacar ministros do STF e atentar contra a democracia. O colegiado entendeu que houve desvio de finalidade na concessão do benefício. Minha gente, eu não sei se aí tem recurso, não sei se isso pode mudar, porque é a primeira vez que eu vejo uma informação desse tipo. Francamente, não sei o que pode, se tem ainda desdobramento, porque o Brasil é o país dos recursos, né? Miss Espírito Santo. Concurso Miss Universo Espírito Santo 2023 deu título à vitoriense Ana Beatriz Pereira, de 19 anos. Ela recebeu a faixa e a coroa em belíssima cerimônia na sexta-feira, 12 de maio de 2023, das mãos da vencedora do evento anterior, realizado em 2022. Guarda forte em Vila Velha, hein? Olha, os guardas civis municipais de Vila Velha, que passarem por rigoroso treinamento, usarão fuzis em serviço. A informação foi anunciada pelo prefeito da cidade Canela Verde, Arnaldinho Borgo, no sábado, dia 13 de maio de 2023, em seu endereço telemático. 5 armas semiautomáticas Taurus T4 foram autorizadas pelo Exército. Ele, inclusive, testou o armamento numa academia de tiros. Eis o conteúdo de parte da postagem do chefe do executivo vilavelhense. Vila Velha, que é a minha segunda cidade, né? Eu vivi em Vila Velha e estou sempre em Vila Velha. Praticamente todo mês eu faço uma visita a Vila Velha para visitar, né, para ver a minha segunda mãe. Vamos ver o que o prefeito Arnaldinho Borgo escreveu no seu Instagram. Os agentes de segurança de Vila Velha vão ter o armamento mais pesado da região. A Prefeitura Canela Verde está comprando 5 fuzis semiautomáticos Taurus T4.
calibre 5,56 por 45 milímetros, que foram autorizados pelo Exército Brasileiro. Além desse armamento, a Guarda Municipal já realizou a compra de 300 pistolas .40 da marca Glock, que serão entregues para toda a corporação em setembro. Em Vila Velha, o manuseio dos fuzis somente será liberado para os agentes que passarem por um treinamento rigoroso, como já acontece com as armas longas. A Academia de Ensino da Guarda Municipal já possui instrutores habilitados para dar essas formações. Estamos equipando nossa Guarda Municipal com os melhores equipamentos, fazendo o enfrentamento contra a criminalidade, disse o prefeito. Eu me alonguei um pouquinho nessa notícia porque ela é importante, né? É a segurança da comunidade vilavelhense que está em jogo. Então, parabéns ao prefeito, né, por equipar, né, os agentes de segurança. Série D, o Vitória do Espírito Santo. Vamos falar de futebol agora, né? Série D, o Vitória do Espírito Santo perdeu o jogo disputado no sábado, dia 13 de maio, pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O clube espírito santense foi derrotado por 1-0 na segunda rodada da competição pelo Santo André, na cidade de Santo André, em São Paulo. E tem apenas um ponto na competição. O próximo compromisso do clube capixaba será no dia 20 de maio, sábado. Próximo sábado. Será o jogo em Águia Branca, hein? Contra o Real Noroeste. E agora vamos falar do Brasileirão Série A. O Fluminense venceu o Cuiabá no sábado, dia 13 de maio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense, com placar de 2-0 pela sexta rodada do certame. O jogador Paulo Henrique Ganso se destacou no embate sabatino, assinalando um tento. Outro gol foi de Nino. E o Verdão, hein? No mesmo sábado, o Palmeiras e o Bragantino Red Bull empataram em 1-1. Arthur Victor Guimarães marcou para o Verdão e Juninho Capixaba marcou para o adversário no Allianz Parque, em São Paulo, capital. Vamos falar do Mengão também, hein? Flamengo jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador. Outro jogo de sábado, derrotou o Bahia por 3-2. Marcaram para o time vencedor Matheus França, Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, e Davi Luiz. Descontaram para o clube baiano Gabriel Teixeira e Ademir. Foram expulsos os jogadores Cano e Rezende do Bahia. Agora o campeonato prossegue aqui com um time de Minas Gerais. É um time muito conhecido, né? Tem grande torcida. O Atlético Mineiro, em jogo no sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, venceu, derrotou o Internacional. O placar foi de 2-0. Gols de Vargas e Paulinho pela sexta rodada do Brasileirão. Mas quem não se deu bem foi o time da Estrela Solitária. Vocês sabem qual é o time da Estrela Solitária? É o Botafogo Carioca. O Botafogo perdeu para o Goiás por 2-1 no domingo, dia 14 de maio, após invencibilidade de 15 jogos. A partida foi no estádio da Serrinha, em Goiânia, capital de Goiás. O clube da Estrela Solitária é treinado... deixa eu ver aqui. O clube da Estrela Solitária é treinado... Eu não conhecia esse técnico, hein? É treinado e escalado pelo técnico Luiz Castro. Quer dizer, eu não conhecia tempos atrás. Agora eu estou conhecendo porque ele está se dando bem no Botafogo. Foi a primeira derrota, né, em 15 jogos. Opinião. Vigora a maldade. Gente, praticar a ruindade virou mais do que nunca neste ano de 2023 no Brasil moda. Virou mais do que nunca moda. Principalmente por autoridades que têm o poder humano sobre os outros. Agentes públicos, principalmente os doutrinados pela esquerda marxista, que deveriam zelar pelo bem de todos os cidadãos, agem maldosamente para com quem pensa diferente de sua visão. Muitos brasileiros já estão doentes, ou têm medo até de escrever ou falar qualquer coisa na internet. É verdade, gente formada, gente com grande formação, eles se sentem, esses indivíduos se sentem como se estivessem morando
num país comunista, totalitarista, onde tudo é dominado pelo Estado. Um projeto que está nas mãos de deputados federais poderia, na opinião de muitos temerosos, dar mais poderes ainda para censurar seletivamente, com artigos vagos, genéricos e subjetivos e sem a exatidão do que pode ou não pode. É mais um ataque às mentes pensantes, notadamente conservadoras e cristãs do país. A impressão que se tem é de que um poder absoluto paira sobre a nação. Maquiavel parece ser fichinha nos tempos atuais vividos pela terra de Santa Cruz, nosso Brasil, querido Brasil, quem diria, hein? Na Bíblia está escrito que com a mesma régua que você está julgando os outros, será julgado na eternidade. Mas pode sofrer as consequências ainda aqui na terra, hein? Quanto à situação brasileira, creio que somente mesmo a mão de Deus dará um freio nessa coisa, né? Eu aguardava que o Congresso, em grande parte eleito pela população, com a preferência por deputados moderados, conservadores de direita, fosse resolver alguma coisa, mas não vejo nada. Esperava também alguma ação militar, mas também não houve nada. Vamos esperar a mão de Deus, né? E ela virá. Catequese. Vocês sabiam? Jesus, nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é manso e humilde. Isso mesmo. Mansidão é o oposto de agressividade e violência. Jesus é o verbo, é o logos, é Deus. O sentido de tudo, é a nossa meta, nosso alvo. É a ação de Deus Pai, é o alfa e o ômega. Vamos falar sobre o apóstolo João, que ele viveu mais do que todos os outros apóstolos. Éfeso, na Ásia Menor, Éfeso, na Ásia Menor, é a cidade que o apóstolo João vai viver após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Igreja. A igreja na terra é a militante, no purgatório é a padecente, e no céu a triunfante. E há uma comunhão entre os que fazem parte dessa igreja em todas as dimensões. Essa igreja mística. Que bonito, não é? Uma igreja que somos todos nós. A humanidade. Agora, deixa eu falar para vocês outro assunto interessante. Sobre mau exemplo que muitos estão seguindo. Mau exemplo no Brasil e em parte do mundo. Sabe qual é o exemplo que uma eleição de pessoas condenadas em várias instâncias no Brasil pode dar? Muitos maus e desiludidos brasileiros vão pensar, a gente pode fazer o que quiser, pode roubar, corromper, matar, que não vai dar em nada mesmo. Não precisa nem estudar para ser liderança política. E aí, o que se vê é o aumento da criminalidade no Brasil, do consumo de álcool, de drogas e até do desinteresse pelos estudos. Este é o cenário apresentado por muitas autoridades esquerdofrênicas. É um termo que eu inventei para falar dos doentes da esquerda. Tem aquelas pessoas que entram na política pelo marxismo e ficam doentes. Uma espécie de doença, né? Eles perdem o rumo da sensatez, da lucidez. São pessoas perdidas em sua megalomania, caminham para a perdição eterna, infelizmente. Que Deus haja na vida dessas pessoas para convertê-las. É o meu desejo como cristão. Que Deus intervenha. Amigos e amigas, vamos a atualidades para você que acessa meus endereços eletrônicos. Informações que servem para qualquer época. Informações importantes, esclarecedoras. Por exemplo, eu tenho aqui uma catequese. Jesus, o noivo da humanidade. O matrimônio é algo sagrado para Deus, o Criador do universo. Tanto é assim que Jesus Cristo deixou seu Pai e se casou com a igreja, que é a humanidade, ou seja, todos nós. Jesus é o noivo
e nós somos a noiva. A ideia de Deus é que a noiva seja fiel a esse casamento, e não uma prostituta, uma adúltera. A igreja deve ser submissa ao esposo. Portanto, o matrimônio é comparado à união de Cristo com a igreja. O pai prepara a noiva, que somos todos nós, para viver com o noivo, Jesus Cristo, eternamente. Ele não quer separação. O Cântico dos Cantos, ou Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, é o melhor dos seus melhores poemas. Segundo analistas bíblicos, interpretado à luz do Espírito Santo, que nos dá discernimento para contemplar os mistérios de Deus, o livro salomônico é uma bênção para os leitores, mostrando o noivo e a noiva, Jesus e a igreja. No entanto, se for visto a partir da carne, o escrito poético passa a ser somente sensual, tornando uma temeridade para quem o lê. O monarca produziu o texto entre os anos 970 e 930 a.C. Agora, fatos inusitados nos dias de hoje. Olha, tem coisas que acontecem que é difícil até acreditar. Há cenas engraçadas da vida cotidiana atual que, se eu não fosse um dos protagonistas, teria dificuldade em acreditar. Vamos ao caso número 1. Num dia desses, eu estava saboreando um pão francês pelas ruas da cidade, quando veio a mim uma jovem mendiga, aparentemente mendiga, mas poderia ser também usuária de entorpecentes. Ela relatou que estava vivendo na rua e me pediu o pão que eu estava comendo. Eu ia lhe dar a parte que eu estava comendo, mas depois lembrei que tinha pão na bolsa e meti a mão então na sacola e tirei um pão inteiro e dei para ela. Para minha surpresa, ela pegou o pão, olhou o alimento e me devolveu. Incrível fato, pois eu pensei que ela estava com fome. Ela esconjurou o produto, chamando-o de pão feio. Ela não quis o pão simplesmente porque achou que era feio. Anos atrás, um cidadão em situação de rua havia me pedido também alguma coisa, pediu dinheiro, alegando que era para comer. Aí eu lhe dei uma manga. Eu estava com a sacola de mangas. Ele também me devolveu o fruto, o alimento vegetal, pois queria mesmo era o dinheiro. Caso 2. Outra cena engraçada recente. Uma cobra entrou na casa de 3 mulheres. Houve gritaria e um homem chegou para dar-lhes proteção e afastar o ofídico. Ele conseguiu retirar a cobra, mas não a matou, justificando as leis ecológicas do meio ambiente. Mas as mulheres queriam que ele a exterminasse, alegando que o animal poderia voltar ao imóvel. E dito e feito, hein? Não é que o bicho voltou e foi nova gritaria? Desta feita, no entanto, outro homem foi conter o animal e o eliminou. Eu me lembrei então de que quando criança, em Vila Velha, cortei uma cobra ao meio e os vizinhos me diziam: cuidado, a parte que foi embora voltará para te pegar. Foi um tormento, o medo que eu passei por algum tempo da serpente retornar e me ferir, quando eu era menino, criança. Agora vamos falar sobre o mundo atual. O mundo atual é cheio de mudanças, de coisas, às vezes que a gente não pode aceitar, outras que a gente tem que relevar, mas algumas que a gente tem que contestar também. Olha o que está havendo aí. Redesignação de gênero. Intervenções cirúrgicas de redesignação sexual são defendidas pelos apologistas da agenda de ideologia de gênero no Brasil e em várias partes do mundo. As características genitais de nascença são mudadas, ou seja,
Meninas são masculinizadas, com a remoção de útero, trompas, ovários, e homens feminilizados, com a retirada do pênis e testículos, nas sensíveis operações médicas. Há uma forte propalação dessas informações no mundo atual, gerando muitas controvérsias e preocupando famílias tradicionais. Menores de idade não podem ser submetidos aos procedimentos. Mas tem países aí que isso já vem acontecendo. Meu Deus do céu. Polierotização do mundo. Olha, atores e atrizes, até há pouco tempo tidos como heterossexuais, vêm divulgando na internet suas novas preferências pelo mesmo sexo ou mesmo gênero, ou seja, são os chamados homoafetivos. Uma atriz bastante sensual, que fez papéis de mulheres fatais, personagens de mulheres fatais em produções dramatúrgicas, agora declara sua opção, orientação sexual por outra mulher. Dá para entender? É o mundo atual, que não está fácil de entender. Transporte público no Espírito Santo, para você que é do Espírito Santo ou que vai para o Espírito Santo. Algumas linhas do Transcol que passam por Serra Sede, linhas 534, 591, 802, 814, 827, 828, 834, 853, 895, 880. São algumas linhas que eu passo para você, que vai ter a vontade de se dirigir à Serra Sede. Tem outra aqui, 896. Algumas que eu estou passando para vocês. E eu quero dizer também que há a linha 888, que faz o trajeto Serra Sede a Fundão e vice-versa. Quer saber o telefone da CETURB? 3232-4500. Um sonho. Será que eu posso falar de um sonho? Olha, avião entre cidades espírito-santenses. Este é um dos meus sonhos. Já deveria funcionar, por exemplo, uma linha aérea entre Colatina, no noroeste capixaba, e Vitória, a capital. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para os ocupantes de veículos automotores. Num dia desses, saí da rodoviária colatinense. À 1h30 da tarde, só cheguei a Vitória após as 6 horas da noite. Já pensou? Um trajeto que pode ser feito em 2 horas, 2 horas e meia, demorar esse tempo todo. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Há também uma quantidade enorme de semáforos na Grande Vitória, que fecham para carros quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, essa demora poderia ser um pouco evitada, né? Essa demora para o percurso entre o interior e a capital. Dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021, informados pelo IBGE. Com área territorial de 46.074 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. O Brasil tem uma área territorial
superior a 8.510.345 km² e possui população estimada em 2021 de 213.317.000 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher. A desocupação, desemprego, 8,7%, referente ao terceiro trimestre de 2022. Informações úteis para você. Curiosidades religiosas. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca, conforme Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Vou falar de factoides agora. Você já ouviu falar de factoides? São mais ou menos fofocas, né? Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, das meias-verdades, factoides ou boatos, e não de fatos reais, concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores. Eles detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente. Eles desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive os mais próximos à vítima principal deles. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados. E outros, incautos, vão multiplicando a sua maneira. Gente, isso é o mal dizer, contrário de bem dizer. Em muitos casos, essas pessoas precisam depois se retratar. Olha, e tem obsessão e ódio também. Tem muitas mídias aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas ou outras pessoas que lidam com a comunicação, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio, gente. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo em outra gestão federal que está aí. Há muita parcialidade e obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Eu paro de ver. Se eu constato isso, eu paro de ver. Pelo menos 80% do que esse pessoal posta não faria falta alguma se não tivessem sido publicados. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Nós precisamos dessa paz do Eterno, hein? A paz de Deus. Shalom Adonai.